Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhuaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Bischa Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol. Então, hoje nós vamos aqui falar um verso do Bhagavad Gita. Então, estou aqui com o nosso lindo Bhagavad Gita na mão, ok? E vamos falar então o verso 34 do capítulo 9, que é intitulado O Conhecimento Mais Confidencial. Logo, se esse é o último verso desse capítulo, significa que ele tem, né, uma síntese, né, um resumo completo daquilo que é o conhecimento mais confidencial que o próprio Deus está aqui nos explicando bondosamente através do Bhagavad Gita. Esse amor de Deus é incomensurável, porque muitas pessoas ficam pensando, mas quem é Deus? Assim, como que eu vou meditar em Deus? É impossível, né? Mas mesmo assim, Deus, através de seu poder maravilhoso, ele cria a condição de exibir passatempos pessoais em vários universos, de modo que o próprio Deus ele esteve presente aqui há 5.000 anos atrás, através de um arranjo da sua potência interna, ele se manifestou no mundo de Maya para mostrar quem era ele. Logo, isso aí é fabuloso, porque a maioria das chamadas, né, religiões tratam Deus assim de uma forma muito impessoal, muito energética, algo assim que você não consegue se apoderar, né, com a sua mente, né? Como é que você vai pensar em Deus de uma forma invisível? E o Bhagavad Gita é exatamente Krishna revelando que ele é uma pessoa. Ele é a suprema personalidade de Deus, a pessoa absoluta. Há um fato assim muito interessante, que a vida espiritual consiste em você, né, pelo menos quem está falando da vida espiritual, sobre, né, o conhecimento, é essa repetição. Você tem que repetir sempre para as pessoas que estão ouvindo sobre esse fato. Por exemplo, que Deus é uma pessoa suprema. Né? Quando eu lia os livros de Srila Prabhupada, os livrinhos, né, que são mais direcionados ao público, inclusive
eu vou deixar um link lá no meu site, no YouTube, né, Fogo 108. Eu vou deixar um link aí com várias e várias aulas de quase todos os livrinhos de Srila Prabhupada, para quem quiser ter acesso. E quando eu li os livrinhos dele, assim, você via, às vezes assim, ficava meio chato, né? Parecia que Prabhupada ele estava sempre repetindo certas coisas. E isso é verdade. Mas essas repetições são propositais, porque toda vez que você for, né, ler algo que um mestre escreve ou ouvir uma palestra de cunho espiritual, pelo menos da consciência de Krishna, a repetição se faz necessária, porque nós, infelizmente, sob a hipnose da energia material, acabamos, né, esquecendo sempre da posição de Deus, da nossa posição. E diante de tantos chamados, né, problemas materiais, ou dos fenômenos da energia mais densa em que estamos nos identificando com esse corpo físico, vamos assim perdendo a nossa memória. Por isso é muito importante você ter um tempo diário para se ocupar na vida espiritual, com total dedicação e repetir, certo? A vida espiritual significa que você repete o tempo todo para que a sua memória nunca fique, né, numa posição onde você está fazendo as coisas de uma forma ilusória. E vai chegar um ponto do seu desenvolvimento espiritual que a sua memória não vai mais apagar, você já não vai mais esquecer. O próprio Deus dentro do seu coração, ele vai manter, né, a sua memória. Então, isso é muito importante para quem está começando na vida espiritual, essa repetição da lembrança de que Deus é uma pessoa suprema. Aí a pessoa meio que contesta, mas como? Mas Deus é uma energia, mas aí você tem que continuar repetindo, você tem que continuar absorvendo esse conhecimento para que no final isso esteja associado à sua memória espiritual. Quando você pensa em Deus, imediatamente você lembra, né, da forma de Krishna com a pena de pavão, essa forma azul. E quando você pensa em Krishna, você também pensa em toda a parafernália, todos os passatempos dele, todo o séquito, né, de pessoas que o acompanham em seus vários passatempos. Você pensa em Balarama, você pensa em Srimati Radharani, de Yashoda e Nanda Maharaj, você pensa em Subala, né, os amigos, em seus servos. Pensar, por exemplo, Prabhupada fala, quando você pensa num rei, automaticamente você tem que considerar tudo, né? O palácio, as esposas, né? o reino em si, os ministros, tudo está associado com essa energia suprema de Krishna, de Deus. Tá? Então é muito importante que tenhamos isso em mente, né? Que ouvir uma aula espiritual implica que a pessoa que está falando passe essa lembrança constante, repetidamente, até que você vai chegar a um ponto da sua experiência interna onde você já fica bem situado na sua posição espiritual, na sua memória, né, na sua cognição em relação a Deus. E aí você vai passar a ver a presença divina em todos, né, em todas as pessoas e em todos os fenômenos que você interpreta, né, como uma existência material grosseira ou sutil. Tá? Então nós vamos ler aqui agora o verso 34 do capítulo 9. Tá? Então, Mam mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaishyasi juktaivam
Atmanam mati parayanaha. Então, tradução desse verso: ocupe sua mente a pensar sempre em mim. Torne-se meu devoto. Ofereça-me reverências e me adore. Estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Então, nesse verso, o próprio Deus, finalizando, né, como o último verso do capítulo intitulado O Conhecimento Mais Confidencial, está sintetizando basicamente todo o Bhagavad Gita nisso. Todo conhecimento, toda, né, a dúvida deve ser dissolvida nessa instrução, que é uma instrução que se repete muitas vezes pelo Bhagavad Gita, né? Krishna, ele está sempre falando: eu misericordiosamente vim a esse mundo pessoalmente e fiz um arranjo através da minha potência interna, dentro da energia ilusória, para que vocês pudessem contemplar quem eu sou realmente. Nas aulas anteriores, a gente sempre se pergunta: mas por que Deus não pode se revelar como Ele é? Por que não aceitamos esse simples fato de que Deus é uma pessoa absoluta e que Ele tem uma forma específica? O fato de você não aceitar isso é algum problema que você deve ter na sua mente, né? Você quer acreditar num Deus invisível, numa energia. E no Bhagavatam, Krishna, ele explica que ele também tem esse aspecto de energia, mas essa energia emana do corpo absoluto dele. Logo, se você acredita em Deus como uma energia, você ainda não compreendeu a profundidade de Deus como uma pessoa. Há o exemplo do Sol, por exemplo. O Sol irradia, né, toda essa energia na forma de calor e luz, e nessas imediações, né, dentro desse calor e luz, se manifestam, né, os planetas. Da mesma forma, né, na energia de Deus se manifesta todo o mundo espiritual e todo o mundo material. Inclusive nós somos, né, energia de Deus também. Somos partes integrantes de Krishna. De modo, qual é a dificuldade de entender que você tem que adorar, por exemplo, né, fazendo aqui essa analogia, ao Sol. O Sol é o centro energético que está gerando toda a energia, né? todo o fenômeno luminoso de fótons, de vibrações radiônicas, de vitátrons, né? de tudo aquilo que cria as vibrações e se manifestam em fenômenos, né, mais densos, como a matéria, são produzidos inicialmente no Sol. Certo? Então você entende que o Sol é a fonte. E Krishna, quando ele vem pessoalmente a esse mundo, ele se revela como esse Sol central de toda a existência. E tudo se manifesta dentro da sua energia. No mundo espiritual, onde Krishna estabelece relacionamento direto com suas partes integrantes, que estão completamente conscientes, vivendo em amor em relação a ele, Krishna manifesta a potência interna. O mundo espiritual é isso, é a potência, né, a energia interna de Krishna, criando os fenômenos de existência onde temos relações mais próximas, mais íntimas com ele. Por isso que ele vem aqui nesse mundo e revela também, através dos seus passatempos em Vrindavana, ele revela como é o mundo espiritual dentro de sua potência interna. Por isso que nós temos que ler o 10º canto do Srimad Bhagavatam.
ali, né, essa escritura é a mais elevada do universo, porque, né, ela não só está falando de Deus, como também está explicando como é o reino de Deus. Isso é muito fabuloso, você ter essa compreensão de uma maneira muito agradável, né? E aí por isso que existem essas escrituras, porque você sabe, eu vou me transformar naquilo que eu sou, né? Ou vou viver como um espírito consciente de Deus, agora eu sei como é a forma dele, e estudando o Srimad Bhagavatam, o 10º canto, por meio, né, de pessoas que já têm uma realização espiritual, que pode te passar pormenores metafísicos que talvez você não entenda, você vai saber, quando eu abandonar essa forma material, que é uma grande ilusão, e eu me situar no espírito, eu vou para a morada de Krishna. E lá será tudo o que eu já conheço. Assim, quando você, por exemplo, vai viajar para outro país, e aí você estuda todo o país, né? O presidente, você conhece a história política, toda a geografia, o que aquele país produz, como é a cultura, né, daquele povo. Aí quando você chega naquele outro país que você se disponibilizou a viajar, naturalmente, né, vai ser assim muito fácil, né, conviver, se integrar com a natureza daquele país. Inclusive certas coisas que não são boas para fazer culturalmente como você faz aqui. Então, o mundo espiritual é assim, ele é revelado por Krishna, né? E você se torna habilitado a voltar para o mundo espiritual com essa consciência plena. Por isso que durante a vida física nós temos que fazer essa meditação nos passatempos de Deus, lembrar, é assim, é assado, lá no mundo espiritual é amor puro, é consciência pura, lá é um oceano de existência de consciência feliz. Até a grama, né, está em êxtase, os rios têm sentimentos, tudo lá é um oceano de bem-aventurança, o mundo espiritual. E esse mundo material aqui, ele nada mais é do que a energia externa, né, a potência externa de Deus, onde você atualmente está vivendo, né? E aqui, basicamente, se você não está vivendo na consciência de Deus, se você não está rendido a Deus, então aqui se torna um oceano de misérias, um oceano de sofrimentos, porque você fica sujeito a nascimento, né, doenças, velhice, morte, e também está sujeito a muitos conflitos, seja com o sistema, né, demoníaco que está na Terra, ou confusão com outras pessoas, ou problemas, né, de catástrofes climáticas, enfim, tudo aquilo que está afetando o corpo está ilusoriamente afetando a vida desse corpo, que é o espírito que está mantendo esse falso ego. Por isso que temos que, né, Krishna diz no Bhagavad Gita que nós temos que nos libertar dessas dualidades, bom, ruim, certo, errado, tudo aquilo que é impingido pelo sistema irreligioso ou desespiritualizado, cria em nós crenças que simplesmente emperram, né, o nosso avanço progressivo de consciência, e passamos a viver em medo, insegurança, em posições em que achamos que somos insignificantes e separados dessa existência maravilhosa que nos cerca. Por isso devemos, né, mergulhar profundamente nesse oceano divino, como a
Sri Chaitanya Mahaprabhu falou, né, em seu primeiro verso, né, vivemos num oceano de amor, de bem-aventurança. Só que não podemos experimentar isso porque não nos rendemos à fonte suprema. Enquanto o raio de sol não se render ao sol, que é a sua fonte, esse raio de sol, ele basicamente ele não tem um significado. Eu lembrei de um versículo da Bíblia também, que Jesus fala, se você tira um galho da árvore, esse galho ele já não está mais integrando a energia, né, pura do Espírito, né, ele não está criando brotos. Se você é retirado, pelo menos a nível da ilusão, da ignorância, você pensa que é separado de Deus, então Jesus fala, então esse galho, ele simplesmente será jogado ao relento para secar e aí se deteriorar, porque o que dá vida ao galho da árvore é a raiz, é a árvore, é a fonte. E essa fonte ela está exatamente agora mesmo dentro do seu coração. Krishna ele se expande como o Senhor Vishnu, e aí através do Senhor Vishnu você recebe toda a energia da sua inteligência, do seu pensamento, do seu sentimento, das suas ações dentro desse instrumento físico. Toda essa energia ela está sendo oferecida por Deus. E você simplesmente está brincando aqui nesse mundo material, certo? De viver uma vida sem Deus, ilusória. Isso aqui é uma brincadeira, né? Mas quando você entende isso e você se associa com Deus, o seu espírito, né? Já que você é parte dele, associa-se conscientemente, porque você jamais se separa da energia de Deus, certo? Não existe assim, eu vou realizar Deus. Não, você vai recobrar a consciência na qual você vai começar a co-criar com Deus a sua realidade. Lá no mundo espiritual, você está co-criando na potência interna de Deus, onde tudo é realidade, tudo é verdade, tudo é consciência, tudo é felicidade. E aqui, nesse mundo material, você continua co-criando com Deus, só que esse mundo material é a potência externa. Só que você, em ilusão, se identificando com esse corpo físico, você co-cria a sua ilusão, certo? E isso tem acontecido em inúmeras vidas. E quando você recebe essa forma humana de vida, você está recebendo a oportunidade divina através dessa ferramenta, né, biológica, ou de átomos, né, considerados, arranjados por Deus de uma forma incrível, para que o espírito ele possa recobrar a sua consciência, a sua memória, né, espiritual, e fazendo isso você passa a co-criar nesse mundo material com a sua potência interna. Essa cocriação dentro da energia material, onde você tem atividades, essas atividades são designadas no Bhagavad Gita de serviço devocional. Você passa a agir através do comando divino. Por isso que Krishna diz, só através do serviço devocional puro você vai poder, né, me ver como eu sou realmente. Você vai entender meu aspecto pessoal. Você vai entender também que você é uma pessoa eterna. Essa forma material sua, que você chama de pessoa, é um reflexo pervertido da pessoa espiritual que você é. Você tem uma forma espiritual que você se relaciona com Krishna no mundo espiritual. Só que agora essa sua forma espiritual, essa pessoa que você está se refletindo pervertidamente numa forma chamada material. E através dessa forma material você cria, né, co-cria com Deus, porque é sempre Deus que está realizando todos os seus desejos, né, de dentro do seu coração. Você co-cria sua ilusão, e nessa ilusão você também é uma pessoa, só que você está querendo ser Deus. Só que você está usando o seu conhecimento de uma forma caprichosa para pensar que Deus é de uma forma X ou de uma forma Y. E não é assim, né? Quando Deus ele vem, ele se revela
Essa forma dele também revela os seus passatempos no mundo espiritual. Então, tudo isso aí está documentado nas Escrituras. Então, sob a orientação ou audição de uma pessoa realizada, que já está vivendo em Krishna, você vai conseguir entender profundamente o que é essa fenomenologia, né? O estudo desses fenômenos espirituais que Deus vem manifestar aqui nesse mundo. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, né, no verso 34 do capítulo 4, que aproxima-se daqueles que vivem na verdade, porque só essas pessoas podem falar para você sobre a verdade. O Bhagavad Gita ele só pode ser explicado por um devoto de Krishna mesmo, como pessoa. Se uma pessoa se diz devota de Krishna ou um instrutor do Bhagavad Gita, mas acredita que Deus é uma energia, é algo impessoal, ele não é um instrutor adequado, né, do Bhagavad Gita. Ele vai interpretar, ele vai especular. Prabhupada, né, quando esteve aqui nesse mundo material, né, Srila Prabhupada, ele nos orientou, né, tenham cuidado ao ler, né, certos Bhagavad Gitas ou ouvir certos instrutores que não entendem Krishna como essa pessoa absoluta. Por isso que às vezes, né, criam-se linhas espirituais diferentes no mundo, né? Então, quando Krishna enviou Prabhupada a esse mundo material para o Ocidente, ele veio para trazer o conhecimento em sua forma original e pura. Srila Prabhupada, né, por isso que sempre devemos adorar, né, a presença de Krishna através desse devoto puro que agiu em serviço devocional puro e que realmente tinha o contato com Krishna e nos forneceu, né, nos abençoou com esse conhecimento que anteriormente estava aqui no Ocidente, porém interpretado de uma forma impessoal. Tá? Porque realmente, né, compreender Krishna como uma pessoa, você tem que realizar primeiro a sua tendência espiritual de servi-lo em amor. Krishna ele vai se revelar para você na medida em que você se render a ele em serviço e amor. É isso que é pedido por Deus no Bhagavad Gita. Essas atividades purificam a mente. Ok? Então, nesse verso, né, ocupe sua mente a pensar sempre em mim. Pensar em Deus, né? Porque você está sempre pensando, você não para de pensar. A sua mente é uma grande tagarela, né? Quer pensar em milhões de coisas. Esse é o prazer da mente quando ela não está controlada pelo espírito. Ela pensa em milhões de coisas e a única coisa que ela não quer pensar quando está em ilusão é em Deus. Para a mente, pensar em Deus, quando ela está hipnotizada pela energia material, é uma coisa muito chata, né? Pensar em Deus é algo irrelevante. Então, é esse absurdo da vida, né? Temos a capacidade perceptiva da nossa mente, porém usamos os nossos pensamentos para nos perder ou cocriar, né, uma ilusão, certo? Então, todos os dias que você acorda, se você não está pensando no propósito superior da vida, se você não lembra que você é um espírito, você está criando um mundo onde você está perdido, um mundo sem nenhum significado, que nada mais é do que um fenômeno criado pelo seu espírito, né? A sua mente, ela cria dentro da mente de Deus, certo? Todo mundo é um pedacinho da mente de Deus criando o seu próprio mundo particular. E aí, se você cria um mundo, né, um mundo assim, tipo individual, né, egoísta, separado de Deus, você está criando a sua própria perdição,
seu próprio caminho infernal está sendo pavimentado pela sua ignorância ou pela sua negligência também. Porque às vezes você tem o conhecimento espiritual, mas não atua. Você não usa a sua mente, os seus pensamentos para estar focado, né, nesse objetivo espiritual. Né? Por isso que Jesus dizia que a pessoa morna, né? A pessoa morna, ela está em cima do muro. Ela não sai, ela vê os dois lados, o material e o espiritual, mas fica ali perdendo tempo. Então os devotos de Krishna, eles devem ser como Arjuna, né? No campo de batalha de Kurukshetra. Eles devem levantar e lutar com todas as suas forças contra essa natureza ilusória, contra as sombras, né? A escuridão, os aspectos demoníacos da natureza humana. Então essa forma humana é a maior bênção que Deus te deu. Então Krishna está falando aqui, ocupe a sua mente sempre, né, a pensar sempre em mim. E esse é o último verso, né, do capítulo mais confidencial do Bhagavad Gita. Tá? Então, o pensamento, a mente serve para perceber o mundo. Tá? Então, se sua mente está percebendo o mundo como algo diferente de Deus, quando você não vê Deus em tudo, então você ainda precisa, né, você precisa prestar atenção. Mais vezes você precisa ouvir a repetição. Né? Se você olha, vamos voltar àquela analogia do Sol, se você acha que toda a energia do Sol, no qual você está inserido, não é o Sol, você perdeu a fonte da energia desse brilho que você não está vendo, que é o Sol. Mas quando você pensa sempre no Sol, automaticamente você vai ver toda a configuração dos fenômenos, né, materiais e espirituais como o Sol. Logo, se você está meditando nessa forma de Krishna, nos passatempos de Krishna, né, isso que Deus está nos pedindo nessa forma de Chaitanya Mahaprabhu para fazermos nessa Kali Yuga, assim, rapidamente a sua vida espiritual vai, né, a sua energia vai ascensionar. Pensar sempre em Deus, né, com essa exuberância, né? Nossa, recebi o conhecimento de Deus, agora eu sei quem é Deus, agora eu não vou mais querer ficar nesse mundo material, nesse oceano de misérias, nascendo, né, morrendo, continuando essa minha história triste e limitada. Né? Imagina, você é um espírito, você é uma parte de Deus, você é um Deus em potencial, cocria com Deus qualquer coisa que você quiser, mesmo nessa vida material você tem o poder de criar tudo o que você quiser, mas você se enfurnou, vamos dizer assim, você aceitou esse corpo material como tudo, a sua mente também como tudo, e aí você cocria o mundo do medo, ou o mundo do esforço, né, máximo, tênue, onde você vai competir com o mundo, com as pessoas, você vai usar todas as funcionalidades maquiavélicas que a sua natureza animal tem para você conquistar o território que você quer. Assim é o mundo de Kali Yuga, né? É um mundo territorial, seus países, né, suas famílias têm que ser mais importantes, suas sociedades, suas religiões, suas políticas, tudo tem que ser preponderante, né, com um sabor de arrogância. Assim assim caminha a humanidade sem essa conexão com Deus, né, que está tão bondosamente, né, Deus ele não só vem a esse mundo como o Senhor Krishna, como ele permanece no coração de cada parte integrante sua. Certo? Olha só a bondade de Deus. De encarnação em encarnação, a vozinha de Deus permanece no seu coração falando, pensa sempre em mim. Né? Aí ele fala aqui depois, torne-se meu devoto, ofereça-me reverências e me adore.
Quantas vezes eu tenho repetido isso, né, aqui nas aulas? Estou repetindo o que Krishna falou. Né? Me adore, torne-se meu devoto. O que é um devoto? Devoto é tipo assim, imagina um time de futebol. Aí o cara, vamos dizer, Flamengo, né? Vamos botar um time aí que a maioria das pessoas torce, né? Ou Corinthians. Então as pessoas, elas adoram, né, o time, o jogo de futebol. Ela conhece todos os jogadores. Ela se associa a um fã-clube, compra pôsteres, né? Aí fica sempre ansiosa, quando meu time vai jogar. Aí começa a comentar sobre os lances, né, do time. Aí vai para a internet, aí todo mundo conversa, e que meu time está melhorando. Não é assim? Então, você se tornou um devoto do Flamengo, ou de qualquer time, ou de qualquer outra coisa. Às vezes de um cantor famoso, né? Aí você vai em todos os shows, você acampa na fila para ver o seu amada, né? Entende? Essa posição é um reflexo pervertido de como a nossa alma realmente é. O espírito em si, ele é um servo eterno amoroso de Deus, e ele tem essa qualificação devota. Mas só que como ele está desconectado de Deus, ou porque ele está ignorante do conhecimento divino, ele passa a usar a sua energia, que é o padrão espiritual normal, para adorar as coisas materiais. Então Krishna está falando aqui, torne-se meu devoto, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. E aí? Entendeu? E aí, a partir do momento que você começa a adorar a Deus, você quer saber tudo sobre a vida dele, então você vai estudar os passatempos, aí você vai botar um pôster, né, de Krishna e Radharani na sua casa, você vai fazer um altarzinho super legal, você vai querer saber com os outros devotos, quando vai ter uma reunião, na internet, fulano tal vai falar, né, e você começa a se interessar por assuntos que são os assuntos do espírito, o assunto real. Porque quando você sair desse mundo e estiver lá no mundo espiritual, junto com Deus, é assim também. Lá no mundo espiritual, se você ler os passatempos de Krishna, todo mundo quer saber o tempo todo de Krishna. Ele é o centro da existência. Certo? Ele é o centro completo. E aí, em amor, todo mundo quer ficar com Krishna. E olhe que lá no mundo espiritual, as pessoas nem consideram Krishna como Deus. A potência interna para manter essa condição de amor, ela faz com que Krishna pareça um ser assim, normal, uma pessoa normal. Então lá em Vrindavana, no mundo espiritual, tudo é regido pela energia de amor. A energia de amor de Vrindavana é maior do que Krishna. Por isso que Krishna ele se atrai por Radharani. Quem era Radharani? É a energia de amor de Deus. Certo? De modo que isso é incrível. Krishna lá no mundo espiritual, existem devotos que têm a posição superior de Deus, são superiores a Deus. Por exemplo, né, todo mundo que está ali, os parentes de Deus, a mãe, o pai, né, tem todos os tipos de relacionamentos. Então isso aí é o conhecimento amoroso. Deus, ele tem a qualidade da renúncia completa. A renúncia completa. Infinita, né? Então Deus renuncia a sua posição de Deus para que em amor ele se relacione com os seus devotos nas infinitas possibilidades de relacionamentos. Só que lá no mundo espiritual você está em amor assim, infinito, né? É diferente. Aqui não, aqui você adora Deus, mas às vezes não tem essa devoção, você não tem esse amor. Então Krishna explica que através, né, da prática espiritual, do sadhana, de você permanecer em serviço devocional, você vai incrementando, você vai se qualificando cada vez mais espiritualmente até o ponto que você vai chegar a essa posição de amante de Deus em algum grau de relação que você quiser ter com ele. Eu particularmente me sinto como amigo de Krishna, eu tenho um relacionamento de amizade, né? Eu considero Deus muito assim, não tem essa coisa de adoração.
não sou muito de adorar a Deus, assim, de orar, né? Mas é o meu jeito. Tem gente que tem uma posição mais servil, né? Mais reverencial. Cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus. Então a minha é de mais amizade. Eu tenho uma coisa mais do bom humor, da brincadeira, né? Então você vai descobrir a sua posição. Você vai sentir no seu coração, quando você estiver cada vez mais com Krishna, você vai sentir isso. E estar com Krishna, né, como Prabhupada explica, pensar em Krishna e cantar o santo nome de Krishna é a mesma coisa. Certo? Krishna, o nome de Krishna também é tão absoluto como a forma de Krishna. De modo que você está lembrando de Krishna, você está estudando, né, lendo, absorvendo, vamos dizer assim, os passatempos, aí você na sua mente começa a criar que você está lá em Vrindavana, aí quando você está lendo você vê Krishna, você vê a mãe de Krishna, todos os passatempos, e também você está cantando o santo nome, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todo dia você tira aí 1 hora para cantar esse mantra com muita atenção, com muito carinho, entendendo que esse nome é a presença de Deus. E aí você vai se iluminar. Porque Deus ele só está esperando que você faça isso. Aí Deus fala, você tem conhecimento, mas você não entrega a sua alma para mim. Aí você vai continuar aqui nesse mundo material. É tão fácil sair desse mundo material, é só se render a Deus. Mas esse se render a Deus implica, né, em você se desapegar da matéria. Não abandonar o mundo, se desapegar daquilo que te desfavorece a viver nesses pensamentos focados em Deus. Por isso Deus está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Não seja mais devoto do Flamengo nem do Corinthians. Seja meu devoto. Pode apreciar um futebol, você pode apreciar, pode ter um time, mas a devoção, a adoração tem que ser a Deus. Não se perder em adoração de pessoas, materiais, de ídolos, né? Não, adorar é a Deus. Você não tem que adorar nem a semideuses, a santos, a seres superiores, a mestres, não. A adoração é só a Deus. Os outros você, né, de acordo com o seu status social e espiritual, você vai prestar o seu respeito. Tá? Então, ofereça-me reverências, como a gente falou, e me adore. Me adore. Adore a Deus. Qual o problema de você entender que se você adorar a Deus, Deus ele vai emanar tanto amor para você que você vai ascensionar a sua energia de consciência e você vai se tornar um ser aqui nesse mundo que vai passar a mensagem de Deus. A voz de Deus vai transparecer através da vibração, né, do seu verbo. Então isso é maravilhoso. E quando você fala de Krishna com pleno conhecimento e vivência, isso traz uma bem-aventurança, uma felicidade inimaginável. Tá? Às vezes falar de Krishna te causa estados de felicidade muito maior do que você simplesmente ficar meditando em silêncio. Então falar de Krishna é igual ao silêncio. Falar de Krishna é a mesma coisa, né? Só que falando de Krishna você está levando a mensagem dele para outros corações, para que as pessoas compreendam que quem é Deus, porque devem se render a Ele, o que é energia material, o que é energia espiritual, o que é o eterno, o que é temporário. E aí você acorda. E isso, né, vai se repetindo, como a gente falou. A missão de uma pessoa que fala de Krishna é fazer com que a memória da pessoa fique cada vez mais forte, para que ela se lembre de Deus e também para criar o entusiasmo na pessoa. Poxa, eu tenho que cantar todo dia, eu tenho que meditar em Deus. Porque qualquer coisa que você ganhar nesse mundo material vai embora com a morte, e a morte vai acontecer a qualquer momento. Então você tem que estar determinado. O que você quer na sua vida realmente? Será que você não vai fazer o mínimo de esforço interno para viver em Deus? Sabendo que Deus é o proprietário de tudo,
Ele que está controlando tudo. Qualquer coisa que você quiser manifestar nesse mundo material, dentro daquilo que se chama ilusão, é Deus que está criando, não é você que está criando. Não é você que está conseguindo as coisas na sua vida material, certo? Nem é você que está perdendo as coisas materiais. É Deus que vai retirando as coisas da sua vida e coloca também. É Ele que realiza todos os seus desejos. É Ele que supervisiona cada pensamento que você está materializando dentro desse fenômeno material. Mas mesmo assim você acha que, né, o falso ego é isso, é eu que crio minha vida, eu que mantenho a minha vida, eu é que... Assim, é uma coisa meio absurda. Então quando você se torna um devoto de Deus, tudo se torna incrível, né? Tudo se torna muito fácil. E você está sempre num estado de bom humor, de paz transcendental. E você está sempre ansiando por levar esse conhecimento que ilumina as almas. Se as pessoas vão aceitar isso ou não, se você vai criar um estímulo no coração daquela pessoa, vai depender da pessoa. Você tem que respeitar o que as outras pessoas escolheram para as suas vidas. Porém, se elas estão escolhendo viver na ignorância, apesar de receber o conhecimento, ou não estão fazendo nada, nem o mínimo esforço, nem de cantar o nome de Deus, que é o processo mais fácil, aí você não pode fazer nada. Nenhum mestre, ninguém pode fazer nada por nenhum discípulo, nenhum professor pode fazer nada por nenhum aluno, se o aluno ou o discípulo não estão interessados em aprender, em evoluir, em estudar. Então isso é muito sério, né? Se a pessoa fala assim, pô, se você simplesmente estudar o Bhagavad Gita, você vai receber todo o conhecimento, né? E o Bhagavad Gita você lê rápido. Lê rápido, porque você vai ler com o espírito. Então as pessoas nem se interessam em ler o Bhagavad Gita. Né? Pegar ali, pô, vou pegar uma semana, vou ler esse Bhagavad Gita toda. Né? Eu li em um dia o Bhagavad Gita. De tanta ansiedade que eu tinha de saber sobre Deus, né? Então, eu vou ler o Bhagavad Gita em um mês, que seja. Mas não, a pessoa pega ali, lê um capítulo, 2, aí depois bota o Bhagavad Gita de lado e vai se preocupar com as coisas materiais. Então essas pessoas, modo da ignorância, modo da paixão, elas estão destinadas a continuar ainda encarnando nesse mundo muitas e muitas vezes, porém, né, obtiveram a oportunidade de um dia ouvir o Bhagavad Gita, ou de ouvir uma palestra como essa aqui, que eu estou simplesmente repetindo o que Krishna está falando nesse verso 34. Então, para terminar, depois de Krishna pedir para a gente ocupar a sua mente sempre nele, e tornar-se seu devoto, e oferecer reverências e adorá-lo, ele diz, estando absorto por completo em mim, olha só, estando absorto por completo, né? Você tem que ser um cara que tem que ter atitude. Eu não vou me render a Deus pela metade. Não existe se render pela metade, né? Você tem que, para tudo que você fizer, você tem que colocar toda a sua energia. Eu quero comprar um carro. Aí eu vou colocar toda a minha energia para ganhar dinheiro, para comprar o carro. Tipo assim, não, eu ganho um dinheiro ali, ganho outro dinheiro aqui, aí daqui a pouco você até esqueceu que você quer comprar o carro, já quer comprar outras coisas. Então Deus fala, você tem que se absorver por completo, tá? Porque Deus está no seu coração. Krishna, Vishnu, ele não pode se manifestar para você se você... Como assim? Deus é a recompensa maior da existência. Você ter o amor de Deus é a coisa mais magnífica, é a coisa mais superior. Imagina, você deixar que Deus cuide da sua vida material e da sua vida espiritual. Certo? O que Deus quer de você é que você reciproque, né? Você compartilhe o amor que você tem com Ele. Mas você está amando aqui as coisas materiais. E isso aí não traz nenhuma felicidade. Você simplesmente está
espelhando o seu amor em coisas ilusórias, temporárias, que vão terminar com a morte. Então tem que aprender a amar a Deus nessa forma humana, nessa vida aqui material. Não tem outra vida, não. Não é depois dessa vida aqui que você vai amar a Deus. Tem que amar a Deus agora, nessa vida. Você tem que tomar essa atitude poderosa, né? Então essa informação é a maior informação que você poderia estar recebendo. Esse último verso aqui do Bhagavad Gita. Deus diretamente falando para você, né? Se absorva em mim. Está se absorvendo tanto com problema de família, problema de trabalho, problema de apocalipse, extraterrestre, né? Você passa a se absorver com tantos problemas, né? A sua energia vai embora, vaza. Quando você vai pensar em Deus, você já está cansado. Sua mente já pensou em tantas coisas, você já... É tanta superficialidade, né? Coisas tão artificiais que você pensou, que quando você vai fazer uma oração para Deus, não tem sentimento, não tem essa avidez, né? Essa avidez é o que Deus está esperando, né? Eu lembrei agora, tipo assim, quando você quer um homem, por exemplo, ele gosta de uma mulher, né? Então ele tem avidez, eu quero conquistar aquela mulher, eu quero viver com ela, eu quero fazer, né, atividade sexual, eu quero fornecer para ela tudo de bom, eu quero, né, ter filhos com ela, constituir um lar. Não é assim? Então da mesma forma é com Deus. Você tem que ter esse anseio, né? Eu quero namorar com Deus, eu quero paquerar com Deus. Eu quero me relacionar amorosamente com o Ser Supremo da existência. E Ele está no seu coração, e Deus também. Opa! Até que enfim, né, Ele veio aqui, agora nós vamos criar um relacionamento íntimo, baseado na energia espiritual, sem nenhuma luxúria, simplesmente amor puro. Tudo isso vai acontecer através, né, do serviço devocional. Ou seja, você vai ocupar as suas atividades, as suas emoções, os seus pensamentos, a sua luz interna, para focar em Deus, Krishna. Certo? Então, estando absorto por completo em mim, aí olha, Krishna fala, com certeza, imagina, Deus está falando, com certeza, absoluta, você virá a mim. Krishna está falando. Eu estou falando, né? Krishna está falando. Eu estou falando que com certeza você virá a mim se você absorver a sua energia em mim. Porque na verdade você já está em Deus, sempre esteve, né? Você está... Tudo é Deus. Só que a sua mente está viajando, né? Está sonhando. Então Krishna fala que se você vier a mim, naturalmente é isso que eu quero. Sempre quis. Por isso que eu te acompanho de encarnação em encarnação no seu coração, esperando que um dia você acorde desse sonho maluco, que é a mente ignorante ou cheia de paixão, tentando dominar e desfrutar essa natureza do lado externo, e você esqueceu que a maior riqueza já está presente aí no seu coração místico. Então sente mais em silêncio, né? Reserve mais momentos para você e se conecte com o divino no seu coração. Abre os seus sentidos internos, ouve mais essa voz espiritual, né? Ativa mais o seu plano Budi de luz, de iluminação, intuitivo. Deixa Deus falar para você, pô, né? Não fica só recebendo informação negativa do lado externo da vida, onde você adoece por causa disso, entra em depressão, outras pessoas se suicidam. Assim, é algo completamente ridículo isso. O conhecimento está aí do Bhagavad Gita, 5.000 anos atrás, né? 5.000 anos de conhecimento, e depois vem outros mestres, né? Como um mestre que eu aprecio, o mestre Jesus, né? E ele fala também palavras maravilhosas, e outros mestres, né? Pedindo para amar a Deus sobre todas as coisas. E para você amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que estar pensando sempre nele. Certo? São, sim, considerações até infantis, né? O óbvio, o óbvio.
Amar a Deus sobre todas as coisas significa que você vai se tornar um devoto de Deus, que você vai adorar a Deus, que vai prestar homenagens a Deus, que vai estar sempre pensando e absorto nele. E dessa maneira você cria a condição espiritual para voltar para Deus. Então, com certeza, você virá a mim. Após a morte desse corpo, você vai voltar, né? Você vai para Krishna. E nesse corpo material, você também vai para Krishna dentro do seu coração místico, nessa forma do Senhor Vishnu, que é Krishna mesmo. Não tem diferença entre Vishnu e Krishna. Só que Krishna é a fonte original do Vishnu, certo? Mas é a mesma coisa. Então vamos refletir, tá? Legal sobre isso. E esse verso é maravilhoso, o último verso do conhecimento mais confidencial. Ocupe sua mente a pensar sempre em mim, torne-se meu devoto, ofereça-me reverências e me adore, estando absorto por completo em mim. Com certeza você virá a mim. Então vamos dar uma chance aí para Deus, né? Nessa vida humana, né? Para que esperar outra vida humana e aí até recuperar todo esse conhecimento? Então por que não usar agora? Todo mundo está triste, está todo mundo em situação preocupante no mundo, então por que não parar agora mesmo, né? Hoje mesmo você vai decidir que sim, vou começar a usar um tempo no meu dia para cantar o santo nome de Deus, vou estudar o Bhagavad Gita, vou ouvir mais palestras como essa aqui que eu estou falando, certo? Vou me associar mais com pessoas que estão trabalhando a espiritualidade e vou estudar os passatempos de Krishna, vou meditar mais na forma dele. E sim, eu quero voltar para o mundo espiritual, eu quero sair desse mundo que é miserável, né? A potência externa de Deus sem Deus é só miséria, só ilusão. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e vamos seguir nesse fluxo, né, das nossas aulas, sempre reverenciando aquele que é a vida da nossa vida, tá? Que é a consciência da nossa consciência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribo.